Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Fazendo um caminho diferente aqui para fugir um pouco do trânsito, que está caótico aí nesse horário, não sei porquê. Pegando um sol estranho aqui na câmera, então vocês tenham um pouco de paciência, que hoje é aquele dia de cegar tudo com as imagens. Então, todo modo podcast aqui, pode ser que melhore, pode ser que piore, mas vai ficar flutuando um bocado. Hoje eu vou responder a pergunta de milhões. Responder nada, né? Eu vou piorar ela, fazer mais um monte de perguntas. Dizem que só os tontos respondem perguntas com mais perguntas, né? Então eu sou bem tonto, eu faço isso o tempo inteiro. Você chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, sou designer, doutor em psicologia. E nesse canal aqui, com as suas 3 dezenas de vídeos e contando, eu coloco a câmera de ação aqui no console do carro, boto para gravar, não edito, não faço pós-produção, é um bate-papo do caminho de casa para o trabalho, nesse trajeto que eu faço aí já meus 21 anos como professor do ensino superior. E os temas aqui quase sempre, mas não exclusivamente, são design, psicologia e computação. E hoje, no episódio de hoje, essa discussão se design é ciência, que tem a ver com eventos recentes aí nas minhas demandas profissionais, né? Na universidade, eventualmente essa conversa reaparece, não com esse contorno, mas é porque eu acho, e esse que é o meu objetivo da discussão aqui, tem um pouco de confusão, né, no design, por ser muito prática, uma área muito prática, né, muito preocupada com o fazer das coisas, o que é ótimo também, mas tem uma consequência meio esquisita nessa super ênfase do fazer, que existe uma confusão entre teoria e método, que ela é avassaladora para a área, e também um segundo tipo de confusão para essa discussão dos aspectos científicos, né, do design, que as análises ou os aportes que outras áreas fazem para o design também são entendidos como teoria quando não são análises, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Peço paciência aí, porque é um vídeo que vai discutir coisas mais epistemológicas, né, que talvez não interessem tanto aos praticantes, mas pelo contrário, parte importante das dificuldades que você, designer, tem para poder fazer o seu trabalho tem a ver com essa confusão, na minha avaliação, né? Para começar do começo, nós temos pouquíssimos teóricos do design, e as pessoas vão falar assim: Hugo, já começou errado, já está fazendo uma afirmação complicada aí. Não estou, eu vou explicar por quê. E para isso eu vou ter que fazer, obviamente, uma ponte com outra área. Eu não estou negando que as contribuições das outras áreas são fundamentais. Eu sou isso, né? A minha capacidade de pensar o design melhorou muito quando foi para a psicologia, e me apropriei lá das suas contribuições, seus aportes para pensar o design. Mas o pensamento é gerado para cá, né? E aí, uma vez que você tem esses aportes, você pode propor delimitações do objeto, concepções do que seria design, que são próprias do design e que não são psicologizações do design, por exemplo, né? Então é nesse sentido que eu vou tentar fazer o meu encaminhamento, reivindicando o que há de teórico de maneira específica sobre design, o que é próprio do design enquanto teoria, e não leituras atravessadas que nós temos aí por outros campos, que são muito positivas e são oportunas, mas elas não são teorias sobre o design, mas sim leituras sobre o que acontece no campo, tá? Primeira questão, então, é a diferença entre que a gente poderia estabelecer entre os metodólogos e os teóricos, né? É muito curioso quando você vai, por exemplo, pegar os planos de método em outras áreas. Eu falei método, não metodologia, são coisas muito diferentes. E é profundamente irritante você às vezes ver a pessoa falando que a metodologia do trabalho dela, e quando ela está fazendo, ela cita a técnica de alguém, por exemplo, para poder conduzir uma entrevista, ou fazer uma análise de dados, ou selecionar um participante. Isso aí é o método do projeto que foi feito, da pesquisa que foi feita, né? E o metodólogo é o cara que vai estudar essas coisas de maneira, né, aprofundada, vai se debruçar sobre esse assunto e vai, sei lá, articular algum caminho e tal, fazer críticas, ponderações, né? E eventualmente
inclusive tentar estabelecer um entendimento da praxis naquela área científica ali pela lente do que o cientista faz, né? E aí você tem todo um trabalho dos filósofos da ciência, por exemplo, que sequer tocam, são mencionados nas conversas teóricas, ditas teóricas do design. Então, sei lá, você vai falar assim, você tem que saber teoria do design. Quando o cara fala isso, ele vai lá e menciona, por exemplo, que você tem que conhecer o trabalho do Baxter, sei lá, em produto é clássico. Ou Bruno Munari. Ou, sei lá, no caso do Brasil, de Johnny Moraes, né? Você tem uma galera que vai tentar o Vesório Manzini, não sei, eu tô pegando de várias áreas, né? Ou você vai pro Garrett na parte mais de design de experiência usuária, ou vai Prissy Rochas e Sharp, né? As três icônicas do design de interação, ou você vai pro Nielsen, ou você vai pro Norman. Esses caras, eles estão oferecendo muito mais caminhos sobre como fazer, como projetar, do que necessariamente teorizando sobre a natureza desta ação que coloca coisas no mundo. Quem já parou para ver o vídeo que eu apresento a minha concepção de design nesse canal, vai lembrar que eu tenho uma definição de design absolutamente abrangente. Eu acho que é uma atividade humana ampla, que inúmeras áreas dão conta de ter a sua manifestação do que é design, na engenharia, na saúde, né? Qualquer área que há atividade humana, e todas têm, né? Todas as atividades profissionais, ou mesmo as pessoas sem formação, não está em jogo também, você vai ter uma possibilidade de propor adaptações da condição humana às dificuldades, ou a escassez, ou as limitações que o ambiente nos impõe por nosso modo de vida, e você projeta uma coisa para poder mitigar esses efeitos, compensar ou acentuar eventualmente, né? Então o design tem muito mais a ver com a busca pela continuidade da adaptação ao entorno. Isso inclui obviamente o meio físico quanto social, não estou falando só do meio físico. Isso não é exclusividade os seres humanos de maneira geral são designers e não o contrário, ainda que a gente possa fazer uma série de brincadeiras com isso. Então, quando você pega esses caras que são os clássicos, um Bruno Munari da vida, que vai lá explicar, que ele faz uma analogia com você preparar arroz, as pessoas olham para isso e acham que é uma teoria sobre design. Não é. Você está discutindo o processo, você está discutindo as etapas, você está tentando formalizar ou identificar, não é? Colocar uma lupa sobre a sequência de ações, ordenadas ou não, conscientes ou não, que levam as pessoas a resolverem ou criarem problemas, né? Enfim, acho que também essa super ênfase na resolução de problemas, ela não é saudável. Você tem, às vezes, uma prática de projeto para poder pensar o mundo, pensar a própria vida, pensar sobre si mesmo, sobre os outros, sobre as relações. Não tem a ver com colocar necessariamente uma solução para um problema no mundo. Às vezes você tem que estar construindo um problema, né? E as discussões sobre as formas de fazer isso, elas não são suficientes para a gente entender como teoria. Elas são métodos. E aí o cara estuda os métodos, daí sim a metodologia, mas de maneira geral você pode correr uma série de riscos se você resumir as possibilidades de pensar o design por meio dos métodos, porque você tem uma série de práticas muito bem sucedidas no mercado, por exemplo, que elas não têm métodos declarados. Inclusive, a gente tem momentos, né, de aumento e diminuição do interesse por método, quando você tem uma necessidade de diferenciação, né, daqueles que são os profissionais, os especializados e os leigos, porque se argumenta que o leigo não tem método, o que é um absurdo também, né? Existem caminhos para se construir noções intuitivas das etapas que me levam de A até B, né, de obter os objetivos, alcançar os objetivos que eu tenho para resolver, para criar um dado problema, não sei, que não, por não serem elaborados por especialistas, não são menos métodos, né? Então também tem uma questão aí de uma reificação um pouco do método acadêmico, científico, que também não está no meu horizonte aqui. Então, se a gente parar de equiparar, né, desistir dessa equiparação de método com teoria, a gente chega aonde? O que sobra?
sobram os comentadores, sobram os que propõem descrições, sobram aqueles que acumulam uma experiência tácita e tentam externalizar ela de uma maneira inteligente, informada, e que falam sobre as práticas. Então não é o método, mas são como se fossem recomendações ou registros de técnicas ou métodos bem-sucedidos. Isso também acaba sendo rotulado como teoria, que é o caso do Norman. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o dono de Norman, que é um grande divulgador de princípios da psicologia no design, e ele ainda tem esse extra, né? Ele faz esse caminho de trazer uma leitura de uma outra área, que é uma coisa que eu já fiz bastante também no meu começo da minha carreira acadêmica, de usar os aportes da psicologia para explicar questões de projeto, mas ainda assim aquilo não é uma teoria. O Norman não é um teórico do design. Ainda quando ele propõe questões do tipo design emocional, ele está fazendo mais uma vez uma tentativa de você descrever o que ocorre na relação das pessoas com os objetos, bebendo nas fontes de teorias da psicologia, e faça aqui uma ressalva monstruosa de que no caso, por exemplo, do design do dia a dia, que é talvez a obra mais famosa dele, não tem lastro empírico. Ele está simplesmente fazendo filosofia ou sociologia, ou sei lá o que, ou psicologia de gabinete. Ele senta, pega a experiência profissional dele, e ele não traz, como a psicologia demanda que assim seja, não propõe uma teoria que ela é baseada em achados empíricos, questões experimentais, né? A psicologia é basicamente uma ciência experimental, ou ela é uma ciência que ela vai ter uma dimensão observacional, de pegar dados que os outros coletaram, e enfim, ou você vai ter um aspecto que ele é mais de modelagem, que você vai propor um formalismo matemático qualquer, ou em termos de grafos, enfim, você tem possibilidades de construir sistemas de equações, sistemas dinâmicos, né, que modelem o comportamento humano, e a partir desses sistemas você faz ou predições sobre o comportamento ou explicações sobre os fenômenos psicológicos. O Norman não faz uma coisa nem outra. Não neste livro. Ele tem trabalhos anteriores que são brutalmente teóricos, que tentam propor explicações de natureza não necessariamente, mas também matemática, e que no caso do design do dia a dia, ele está simplesmente trazendo o bom e velho senso comum, que eu adoro na psicologia, não é um problema também, né? Eu tenho seguido muito o trabalho do Jan Smedslund, né, que é um cara escandinavo que discute o papel do senso comum, mas não só ele, né? O Moscovici também tem essa história, nas representações sociais, que também é muito cara para mim, mas você estudar o senso comum de modo sistemático é uma coisa, e você manifestar o senso comum nos seus escritos e rotular de teoria é uma outra completamente diferente. Então, talvez nos textos que o Norman, por exemplo, tem como o Design do Futuro, né, são textos menos conhecidos dele, ele seja até um pouco mais teórico, ele esteja discutindo de maneira um pouco mais interessante o design, mas ele está sentado na cadeira ao contrário. Ele não está explicando o que o design é, ele está teorizando sobre o que acontece nas relações das pessoas com os produtos. E isso não é exclusividade do design. Você pode ir para antropologia para discutir isso. Você pode ir para, sei lá, para ergonomia discutir isso. Você pode fazer uma série de discussões sobre isso no âmbito das artes. Então, não é pelo fato de que você propõe uma discussão que envolve artefatos que você está teorizando sobre design, né? Tem uma outra coisa importante que a gente precisa mencionar, que podem estar aparecendo nesse meio das conversas aqui minha, que eu estou dizendo que design não é ciência. Não é isso que eu estou dizendo, e apesar de que eu acho que não é. Existe uma área que a gente chama de Design Science Research, que ela tenta fazer essa virada de chave aí. Então, eu não estou falando desta área, porque esta área, sim, esta me parece mais preocupada em dar contornos científicos ao que a gente chama de design, e inclusive extrapola a mera produção de artefatos, que mera a palavra mera é uma escolha ruim, né? Porque parece que estou diminuindo, não estou. Mas é uma outra história, né? Você não restringe, não se satisfaz apenas com uma teoria sobre as relações de uso, é um pouco mais ampliada. Ok. Então, se eu tiro os metodólogos da sala, se eu tiro os comentadores e descritores da sala, e ficam... O que sobrou? Sobram as leituras, que é uma versão talvez mais profunda do que o Norman faz, que é quando você pega um sociólogo, por exemplo, ele olha para o design, um antropólogo olha para o design, um psicólogo olha para o design,
E aí você, ou um cara da ciência política olha para o design, e aí você vai ter as leituras que eu digo que elas são atravessadas e que elas não são teorias sobre o design, elas são sociologias do design, antropologias do design, psicologias do design. Isso também não é uma teoria própria do design. Eu diria, inclusive, que quando você pega, para mim, quem são os grandes teóricos do design estrito sensu, são aqueles que tentaram responder a pergunta do que é design. E daí, obviamente, o primeiro caso é o Gibbon Zip, e eu já mencionei no canal aqui. Esses caras todos eu vou colocar nos cards de novo, porque como tem 3 dezenas de vídeos, pode ser que as pessoas não conheçam os vídeos que eu falei antes. Mas para mim, talvez seja o principal. E eu acho que ele deixa lacunas na concepção dele do que é design, que ele articula, né? Um artefato, uma ação efetiva e um usuário. Ele vai lá no Maturana e no Varela discutir a questão do acoplamento estrutural, que é uma teoria de fato sobre a vida. Então ele olha para uma teoria sobre a vida, ele olha sobre uma teoria psicológica, que é a do Gibson, sobre a relação das pessoas com o entorno. Um outro teórico importante é o Christopher Alexander. Este sim também está propondo uma teoria sobre como o que o design é, a sua ontologia, e como ele acontece, como ele se manifesta. E esses caras, eles são muito diferentes, por exemplo, de você pegar uma pessoa, sei lá, tem vários livros nessa linha, né? Tipo Objetos de Desejo, tipo os escritos do Victor Margolin, tipo os escritos do... O que o Herbert Simon faz lá atrás, quando ele vai falar da ciência do artificial, ele tem momentos que ele é um cara que ele olha para o design a partir da administração, da psicologia, e tem horas que ele fala, e principalmente quando ele fala da arquitetura da complexidade, eu entendo que ele está tentando teorizar mais sobre o design. E é uma teoria própria do design, mas muitas vezes ele fica também discutindo em volta, assim. E a maioria dos historiadores, sei lá, eu acho que esses caras tipo John Haskett, tipo o Guido Dorfles, o Jean-Carl Argan, são pessoas que estão discutindo, estão aplicando lentes ao design. Eles oferecem aportes de outras áreas, mas eu não entendo que eles propõem teorias do design, porque eles não explicam o que é. E tampouco eles permitem que você, uma vez analisando uma dada manifestação, sei lá, humana, você fala assim, tem design aí. E essa história é muito importante porque os designers ficam o tempo todo brigando com as outras áreas, dizendo que o que eles fazem é design e o que os outros não é. O que os outros fazem não é. E essa história de que eu sei dizer o que é design e você, por não ser designer, não sabe, ela só revela a fragilidade dessa análise. Então, tiramos os metodólogos da sala, tiramos os comentadores e descritores, né, o senso comum registrado e difundido como teoria da sala, tiramos as lentes das outras áreas dos aportes, porque elas são esses atravessamentos que são positivos, são úteis, mas eles não explicam o que é design, e recuperamos alguns casos que eu acho que eles são exemplares. Vale aqui mencionar também pessoas... tipo... Nossa senhora, o cara quase que bateu aqui no... Caraca, coitado do motoqueiro. Foi desviado do carro, sentou o retrovisor na passageira dele. Enfim. Você tem, por exemplo, o Brian Lawson e as pessoas que foram nessa coisa que a gente chama de Designerly Ways of Knowing, que aí já vai para uma epistemologia do design. Eu gosto, eu acho interessante, não concordo com os resultados deles, porque eu entendo que você tentar fazer esse recorte de que haveria formas do designer pensar, dá no design thinking que é um problema, que eu acho que você não consegue recortar da cognição humana faculdades específicas para o design. E eu acho que você tem isso como matemática, você tem isso como lógica, mas eu não sei se você tem isso como design. Então eu tenho lá minhas dúvidas, mas enfim, mas é uma proposta teórica. Eles estão tentando estabelecer os contornos daquilo que a gente chama de design, como aquilo acontece, e uma vez tendo essa definição, você consegue fazer uma série de conformações do campo, e aí começa a aparecer, aí sim, você começa a surgir em questões de método, e aí você consegue levantar hipóteses sobre o que seria, e você pode testar essas hipóteses, ou você pode modelar esse sistema e tentar deduzir conclusões a partir dessa axiomatização, vamos dizer, desse sistema, né? Enfim.
Então eu acho que tem gente fazendo isso. O que acontece no design aí para pessoas que são mais práticas, que eu acho que faz diferença falar sobre isso, é que, e aí eu tenho que lembrar do Merton o tempo inteiro. O Robert Merton é um cara da sociologia, que ele fez uma crítica muito interessante à sociologia, né, no século passado, no século XX, meados ali, de que você tinha problemas, né, grandes teorias de um lado querendo explicar o céu, as estrelas, e, enfim, a Terra, as estrelas, e você tinha microteorias, uma profusão delas para tentar explicar as micro coisas que aconteciam em termos sociológicos, e ele dizia que faltava sociologia, teorias de médio alcance. Isso é uma baita discussão, acho que é muito legal para quem quiser ler. Vou colocar também aqui nos comentários essa referência do Merton. E aí o que acontece? Eu entendo sim que o design tem microteorias. Eu acho que o Norman oferece é uma prototeoria, por exemplo, do design centrado no usuário. E não é que o trabalho dele é inócuo ou que ele não tem nada a dizer e que ele não é útil, não é isso. É que quando você olha para o que o Norton faz, levar isso para outras áreas é muito difícil. E se ele conseguisse formalizar uma teoria sobre, sei lá, como que o design ocorre naquele contexto que ele está olhando, ela teria um alcance muitíssimo limitado. Ele estaria especificamente ali as coisas que são praticamente interativas, né? Eventualmente alguma coisa que tem identificação da operação de artefatos, mas ele tem muito pouco a dizer, por exemplo, sobre um projeto gráfico, né? Muito pouco a dizer. Ele tem muito pouco a dizer também sobre design da informação. Tem, lógico, mas sempre numa interação do indivíduo com um artefato ali. Mas tem a sua questão. A mesma coisa quando você vai olhar, por exemplo, pessoas que discutem tipografia. Tem uma série de tentativas de discutir os aspectos, a relação entre os aspectos de projeto, né? A forma da letra ali e sua concepção e as consequências para o ritmo de leitura e tal. Então é um domínio muito específico, vai descambar para o método quase sempre, né? Você vai dizer como fazer a letra e tal. E você tem algumas áreas tipo percepção visual, composição, que aí vai ter muito débito dos gestaltistas, né? E do trabalho, por exemplo, de Donis Dondes, que também tem essa pegada. Ellen Lupton mais recentemente, que tentou trabalhar com esses fundamentos do design. Todos os funcionalistas suíços ali, né? O Emil Rudder, o Armand Hoffman, essa galera que tentou trabalhar com uma sintaxe da linguagem visual, de construir uma gramática dessa construção. Também são teorias, mas são sobre teorias talvez de domínio também restrito da percepção visual, do ponto de vista do design. Assim, é uma teoria sobre o design visual, né? Qual que seria a linguagem desse negócio, e também tem um alcance restrito ali, que, por exemplo, se teriam alguma dificuldade de levar isso para as coisas interativas, porque eles não deram conta disso. E mesmo nos casos das pessoas que lidam com produtos, eles têm uma concepção muito bidimensional das coisas, né? Muito de embalagem, muito de superfície. E você tem a galera do 3D aí, que tem umas coisas muito legais, né? Inclusive, por exemplo, tem um livrinho muito bonitinho do Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto, né? Capixaba, famoso no mundo inteiro e tal, não sei o quê, que discute um pouco esses aspectos da tridimensionalidade, do pensamento do tridimensional, que vai nessa direção também de uma microteoria ali. Eu acho que o Gibbon Zip e o Christopher Alexander são teorias, as grandes teorias, porque você consegue, a partir do que elas postulam, deduzir uma série de aspectos do que seria design, e essas microteorias não estão muito preocupadas com explicar o que é isso. Eles já assumem que você está ali naquela atividade projetual e você tem que resolver problemas de cor, de forma, né? De interação, sei lá. E aí você tem essas microteorias. E aí a dificuldade que o Merton apontava é que justamente essa profusão de microteorias, que a psicologia sofre muito também, tá? Com isso, você começa sei lá, você enfraquece essa concepção de campo, assim. E aí eu acho que a gente poderia atribuir isso em grande medida ao sucesso, né, dos metodólogos, o sucesso dos comentadores, o sucesso dos analistas atravessados, né? Tem um monte de livros legais que eu tenho, de trabalhos muito bem feitos de brasileiros, por exemplo, que falam de design e antropologia, que fazem uma análise do design
pelo viés da cultura, sabe? Pelo viés do consumo, da produção, né? Então, eu tô dizendo, não é ruim. O problema é quando você tem uma questão para resolver, como nós tivemos recentemente, discutir. Vamos indicar um teórico do design para você poder, sei lá, montar um concurso público, ou para você poder criar uma disciplina. Geralmente as sugestões elas vêm como dos metodólogos, ou vêm dos comentadores, né, que fazem essas descrições de domínios específicos, tipo o Norman, ou vem das microteorias. E aí quando você fala assim, mas e o Bonzip? Eu falo assim, bom, o Bonzip todo mundo já sabe. Não sei, não concordo. Muitas pessoas leem o Bonzip, veem o Maturana e o Varela como nota de rodapé e acham que é menor. Não é. O Maturana e o Varela, eles são incompatíveis com o Norman, do ponto de vista epistemológico. Então uma pessoa que vai lá e trabalha com o Bonzip e emenda um Norman na sequência, não sabe o que está fazendo. Quer dizer, não se importa. Sabe, mas não se importa. Porque se ela parar para ler os ataques que o Maturana e o Varela fazem ao tipo de definição da cognição que o Norman é filiado, você tem um problema de incompatibilidade, de incongruência, né? Você não tem como estabelecer um diálogo entre essas duas frentes, não tem como. E ao mesmo tempo tem uma galera que vai ler na fonte de um nudge ali, dessas coisas de economia comportamental, e esquecem que tem na base ali uma série de princípios que são originados na análise experimental do comportamento, que tampouco pode ser colocado na mesma sala para conversar com o Norman da vida, não dá. E aí eu acho que é o problema dessas microteorias espalhadas, que você está tão especializado que você não olha para o lado e não sabe que tem um sistema teórico um pouco mais amplo, e aí nessa hora eu acho que a psicologia ainda tem muito a ensinar o design, a sociologia também, a antropologia também, que você tem os grandes sistemas de pensamento nessas áreas, que eles declaram suas incompatibilidades de saída, e não é trivial isso. Por exemplo, a gente conseguiria situar as práticas de um desses autores das microteorias do design dentro de uma perspectiva construtivista, por exemplo? A gente consegue fazer essa discussão? Se o cara está afiliado a um construtivismo ou não? A um perspectivismo, por exemplo? Então as pessoas vão lá e abraçam um design decolonial, não sei o que, e metem o Norman depois. Não faz o menor sentido. Não porque o Norman é, enfim, do norte global, não é isso. Mas é porque você vai ter uma proximidade, uma coerência epistemológica, por exemplo, com um perspectivismo, que está diferente isso, sabe? E o Norman e muitos desses caras estavam em busca dessas grandes explicações universais para as coisas, né? Enfim, eu acho que as pessoas entenderam pouco o Bonzip nessa complexidade do que ele estava fazendo. Tanto é que se você lê ele ao pé da letra, como tá lá, e assume que ele sabia, e eu acho que ele sabia, né, do que ele estava falando quando ele invocava o Maturana e o Varela, você começa a abrir portas, que eu já fui muito criticado, de tentar inclusive argumentar que essa capacidade projetual que nós seres humanos temos, nós temos equivalências dela em outras espécies, por exemplo, que também projetam. E aí, Hugo, mas como que assim está dizendo que aquela história, né? Macaco projeta, golfinho projeta, que são os registros que a gente tem, né? De outras espécies que planejam um artefato antes da necessidade dele, reconhecem um material no ambiente que é útil para a fabricação daquele artefato, constroem e compartilham, ensinam aos seus semelhantes a relevância do artefato para aquele problema. O que acontece nessa história é, de novo, um erro categórico aí, que nós não estamos antropomorfizando aquela faculdade que aqueles animais manifestam de manter a adaptação ao seu entorno. A questão é essa, o Maturana e o Varela oferecem ao Bonzip a ideia de que a adaptação é aquilo que nos mantém aqui. Quando nós não estamos adaptados, nós estamos mortos. E há uma série de aspectos dessa adaptação, que são biológicos, outros que são interindividuais, outros que são de fato sociais, que estão no âmbito da linguagem, né, desses acordos intersubjetivos que a gente estabelece e tal. Então, não acho que as pessoas já esgotaram o Bonzip, a gente sequer começou a entender as consequências que ele está propondo, e o Alexander menos ainda. O Christopher Alexander ele tem uma concepção, uma cosmovisão sobre
o que é você projetar o mundo que a gente vive, né? E ele não vai lá necessariamente fazer essa leitura pela sociologia, pela antropologia. Ele está discutindo especificamente a nossa capacidade de atuar sobre o nosso entorno para manter a adaptação, né? Para manter a nossa compatibilidade, e inclusive com dimensões não só econômicas, políticas, sociais, mas obviamente sustentáveis também, né? A gente tem essa história aí. Então, assim, para encerrar esse vídeo que é um pouquinho mais longo de hoje, eu acho que a gente carece de teóricos do design que olhem para o design, que tentem propor explicações do design a partir dele mesmo. O meu livrinho de 2013, Design Sem Designer, ele é uma tentativa de olhar para o design pelas ciências cognitivas. Eu também sou um analista de fora, ou era pelo menos, né? De uns tempos para cá eu tenho ficado mais quieto, tentando justamente pensar como teorizar o design sem precisar desses aportes, e que isso não é que não precisa deles, mas sem que você recorra à lente. A gente precisa de uma lente própria do design para olhar para o mundo e não de uma outra lente para falar o que o design é. A gente precisa, e eu acho que o Bonzip e o Alexander são os que fazem isso melhor. Não acho ruim a proposta do Brian Lawson, mas eu já comentei, né, e dos que seguem essa história do tipo Donald Schoen, né, que vai falar das formas de que designers pensam. Eu acho mais arriscado isso, que isso divide mais que integra, e a gente precisa de uma explicação, de uma concepção de design que integre nas atividades, que seja integrada às demais atividades humanas, né? Quer dizer, o objeto da psicologia é bem delimitado, sociologia é bem delimitada, antropologia, da economia, sei lá. Qual que é o objeto do design, das teorias? As teorias do design dissertam sobre o quê? Postulam questões sobre o quê? Certo? É isso aí. Hoje tá mais... eu fugi do trânsito, achei que eu cheguei bem aqui, não foi muito demorado. 28 graus aqui em Vitória. Não sei se vou gravar outro vídeo essa semana, porque ela tá bem corrida, mas eu acho que esse vídeo já dá um bocado de pano pra manga aí. E que fica aí as sugestões nos comentários para quem tiver a fim de ler mais sobre esse assunto. E eu acho que o cara que não parou pelo Christopher Alexander, ou para ver as referências que o Bonzip cita ao descrever o seu diagrama ontológico do design, não entenderam o salto de fé que esse cara estava fazendo quando ele está tentando definir que área é essa. E o Alexander mais ainda, assim, porque ele vai em umas coisas muito, mas muito interessantes, que são meio fundamentalistas, sabe assim? Que vão lá no âmago da vida, entendeu? Para dizer que a gente tá aqui projetar indissociável da nossa própria existência. Então não é uma questão de você discutir ali o método, sabe? Não é por aí, beleza? 28 graus aqui em Vitória, respeito os pedestres. Lembra do coitado do motociclista ali carregando o passageiro que se arrebentou a menina no retrovisor do carro, enfim. Respeito os pedestres, cinto de segurança. Valeu.